Cornetando.com. A rádio na sua tela. Jornalismo sério e com responsabilidade, feito por profissionais experientes e com credibilidade nacional. Onde os temas são abordados de forma descontraída, mas com objetividade e discernimento de quem conhece o dia a dia da população. Olá para você do outro lado da tela, começamos mais um Cornetando.com para você. Esta edição número 6 já, hein? E é a quarta semana de julho. A coisa está andando muito rápido, aí a gente acaba não percebendo. Bom, eu sou o Miguel Leite, para quem não conhece ainda, e conosco está o Valdir Sabiá, no outro estúdio, aqui na região do Alto Tietê. Tudo bem, Sabiá? Como é que você está? Tudo bem, Miguel? Olá, você do outro lado da tela, chegando para mais um cornetando.com.br. Quarta semana de julho, né, meu? Como o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa, né, velho? Como passa rápido o negócio, velho. Depois dos 60, você não consegue nem olhar para trás mais, né? Imagina contar os dias que vão passando, tá? Como a rapaziada mais nova fala, ele tá passando muito depressa, né, meu? Muito depressa, muito rápido. Já estamos no começo do segundo semestre. Não, já estamos no segundo semestre de 2023. Já estamos. Mês de julho, segundo Acabando semestre. as férias de junho da molecada, a molecada voltando às aulas, principalmente nas redes municipais. O estado ainda vai dar uma escadinha, particular também mais uma final de semana aí, todo mundo já voltando à labuta normal do dia a dia. Quer dizer, e nós tocando a bola aqui, falando de alguns assuntos que interessam para você, interessam para nós, e assim a gente vai tocando a bola. Lembrando que a produção e edição é dele, Miguel Arcanjo Leite, o Miguelzinho, grande Miguelzinho, o homem que tomou água de Campinas. Não é fácil não. Bora lá, tocando a bola. Não é mole não, hein? Não é mole não. Mas, Sabiá, a gente começa com um assunto muito sério, né? Apesar que todos os assuntos que a gente aborda aqui são sérios, que a gente coloca uma maneira um pouco mais suave, mais descontraída para fazer todas essas abordagens. Mas esse é um assunto muito sério e que, quando se começou, pelo menos na minha visão, na minha avaliação, quando se começou a fazer a divulgação da forma, depois da criação da lei, que era tudo homicídio antes, né? Depois ajustaram o ordenamento jurídico no Brasil e criaram o feminicídio. E a gente tinha uma leve impressão que, com isso, e com o alerta, as políticas públicas com relação a essa questão, ia diminuir. Parece que não está diminuindo, não, né, Sabiá? A coisa está desandando muito com relação a isso. A maneira que você coloca, você tem toda a razão, mas o que mais me preocupa é que está virando uma normalidade. Isso me preocupa. Nós tivemos agora, estou vendo os dados aqui, os números mostram isso, não é o Sabiá que está inventando, da Secretaria de Justiça, do Ministério da Justiça, dizendo o seguinte, que o mesmo período que nós estamos hoje, em relação ao período do ano passado, nós tivemos até agora 760 mortes por feminicídio no país. Isso que chega até as autoridades. Você imagina por esses findões de Deus aí, bicho, onde a estrada passa um caminhão de cada 30 dias, um ônibus a cada 28 dias, um carro de 15 dias. Quer dizer, onde não existe realmente qualquer tipo de cultura de respeito, de amor, de carinho, e isso me preocupa muito, porque os números oficiais dizem aqui que, em relação ao ano passado, 2025, caiu 2,5%. Primeiro que não era nem para existir esse número. Segundo, 800 pessoas. Nesse exato momento que nós estamos conversando aqui, no nosso cornetando.com.br, tem uma mulher sendo agredida, tem uma mulher sendo morta. Pô, eu acho legal as campanhas. Tem o número 181, vou marcar bem, 181. 181 para denunciar. Você não precisa se apresentar, falar, meu nome é João, eu sou moro de tal lugar, do apartamento 32, no terceiro andar, do edifício tal, do condomínio tal. É aqui, o cara bate na mulher todo dia, bicho. Aquele negócio de briga de marido e mulher não se mete a colher, não, cara, eu sou o contrário. Hoje, você tem obrigação de se meter. Então, sobre essa questão, Sabiá, briga de marido e mulher não se mete a colher,
Inclusive, essa semana aqui eu estava conversando a respeito disso. Essa metáfora aí tinha um outro conceito, que era com relação à discussão entre um casal por causa de um ciúme, por causa de um probleminha interno de casa, né? Que depois que se entendiam, né? Aí ficava tudo certo entre o casal. Então, tinha muito isso. Em briga de marido e mulher não se mete a colher, mas nesse aspecto. Agora, mudou tudo, não é na questão da agressão, aonde pode se usar esse velho ditado aí de que não, é briga de marido e mulher. O cara está arrebentando a mulher na rua ou dentro de casa. Não quero nem saber, esse é problema dele. Muito pelo contrário. Isso não serve, como você bem disse, para a atualidade. Tem que meter a colher, sim, tem que chamar a polícia, tem que denunciar, porque na maioria dos casos a mulher ela não tem condição nenhuma de procurar ajuda por várias questões, né? Que a gente sabe muito bem. Só para você ter uma ideia, a rapaziada que está do outro lado da tela nos acompanhando diz o seguinte, que os números do Ministério da Justiça. O trimestre mais crítico do ano foi agora. Contabilizou 399 mortes, tornando-se o mais letal da série histórica até então. Ou seja, os caras estão matando mesmo, não estão perdoando. Sim. O estado com o maior índice de violência é São Paulo, com 129 mortes no semestre. Isso já somado, mas tem mais coisa por aí. As estatísticas confirmadas, né? Você tem uma ideia? A seguir de São Paulo vem Goiás, depois de Goiás vem o estado de Sergipe e em seguida Amazonas. É aquilo que eu estou te falando, velho. É lá nos rincões do mundo, cara. Sim. Então, o que a gente precisa? Eu acho muito legal essas campanhas, o telefone 181, a cabine lilás da Polícia Militar do Estado de São Paulo tem funcionado muito bem. Outros programas, né, que existem também, até mesmo ajuda psicológica para as mulheres, auxílios, são vítimas desses... eu não sei nem como classificar, é abominável você classificar até um tipo desse sujeito, um sujeito que emporcalha a sociedade, faz os crimes bárbaros, né? Matando a mãe de frente à filha, ao filho. O cara, quando o idiota, esse dia, além de matar a esposa, de ter prometido, foi lá e matou a sogra, velho. Entendeu? Muitos casos bárbaros, né? O Grupo Bandeirantes de rádio, TV e mídias sociais também está fazendo um trabalho legal agora, com a jornalista Adriana fazendo essa chamada, né? Denuncia e tal. Mas o que mais nós precisamos é que aqueles caras que tem em Brasília, que ganham muito bem, por sinal, estabeleça uma lei, mas uma lei de verdade. Eu particularmente, Miguel, e quero deixar bem claro isso, eu respeito todas as opiniões. Comigo não tem essa coisa, porque o cara tem uma opinião, eu sou contra o cara, eu gosto do cara. Não, cada um tem sua opinião. A minha diz o seguinte, matou é cárcere privado pro resto da vida, velho. Se não tiver pena de morte letal, é cárcere privado pro resto. Ou seja, o cara tem prisão perpétua. O cara tirou a vida de alguém, irmão. O cara não pode tirar a vida de outra pessoa e daqui a um ano, daqui a, no máximo, 5, 6 anos, está na rua porque está gozando de uma série de coisas que a justiça deu, que não sei mais quem deu, que o Papa deu, que não sei... Acabou, velho. Matou a perpétua. Se não, vai continuar isso. E o cara sabe que daqui a 3, 4, 5 anos, ele está na rua de novo, ele vai cometer crime. Ó, você tem uma ideia como nós estamos nesse país? Não fugindo do assunto, teve um estuprador em série, acho que por lá de Goiás. Ele foi solto pela justiça aí, próximo ao meio do ano. Foi solto porque ele já tinha cumprido 5 anos de bom comportamento. É a lei, né? A lei que tem que ser mudada. Bom comportamento, né? Foi lá, o cara veio para a rua. 2/3 da pena, aí vira bonzinho dentro da cadeia, entra dentro do... 24 horas depois, ele cometeu dois homicídios. Violentou 2 mulheres, feminicídio. Violentou 2 meninas e está no mundo. Fugiu. Porra, esse cara não pode, esse cara não tem o direito de estar na sociedade, velho. Se não há pena de morte, é perpétua. Mas vai lotar os... Meu, nós precisamos de leis mais fortes. Não adianta fazer a campanha igual a Bandeira está fazendo, que louva, ser muito legal, tem que participar, que a Polícia Civil de São Paulo faz, que a Polícia Militar, que a própria Polícia Federal, está todo mundo imbuído de fazer um puta do trabalho. Mas se você não tiver leis, se tiver aqueles caras em Brasília com a consciência de parar com essa putaria, dessa briga de esquerda, direita, que está atrasando, está acabando com o país... E antigamente era só no meio político. Agora essa briga acaba social, econômico e administrativo. E agora partiu para o lado
da violência, da segurança pública que nós não temos nesse país. Então, eu fico muito perplexo e fico muito triste, né? Porque a gente não tem leis, cara. Esse cara que matou, fez um feminicídio, matou a ex, o atual, ou a namorada. O cara mata porque a mulher não quer ter nada com ele. Ele se acha no direito de tirar a vida da mulher. A cultura, né? A cultura machista que Não sempre dá. existiu no mundo, no Brasil, né? E Então, eles que precisam dar um não basta. aceitam a mudança social. E o espaço que já deveria, já há muito tempo, ser também das mulheres, e que agora é que Não, muitos deles não conseguem entender e essa questão, que é isso tudo igual. precisa ter um basta, velho. Não sei como vai ser. Para tentar diminuir essa coisa, penas mais severas. O cara tem que apodrecer em cadeia, velho. Vai apodrecer, velho. Você tirou a vida de alguém, entendeu? Então, acho que a gente está muito preocupado com outras coisas e a segurança pública, principalmente nesse segmento, o feminicídio tem crescido no Brasil. Nós acabamos de mostrar os números, os dados. É hiper preocupante. Alguma coisa tem que ser feita de cima para baixo. Tem que começar em Brasília, aprovando lei. Não adianta você querer derrubar a lei do menor se a metade do Congresso que está de rabo virado com a outra, que é da direita, a outra da esquerda, não vota. A mesma coisa é o feminicídio. Não vou votar porque é do deputado da ala da direita. Não vou votar porque é do deputado da ala da esquerda. E aí, velho? O povo só cachimbo, só toma fuma nesse país, velho. Entendeu? Essa é a grande sacada. Então, meu, vamos ficar de olho aí. A gente vai ficar pegando Miguel e nós aqui do Cornetando.com, vamos ficar de olho nisso, porque vamos ficar toda semana cobrando alguma coisa das nossas autoridades, porque a gente não vai resolver o mundo, mas a gente vai ser mais uma voz a não se calar. O próprio nome já diz, né? O cornetando vai cornetar e continuar cornetando. E nesse momento, Sabiá, eu vejo que é um dos principais momentos e a oportunidade que a população brasileira tem de, pelo menos, dar o pontapé inicial na questão da segurança. Por quê? Temos as eleições agora em outubro, que é um turno só para os parlamentares, que são exatamente eles, em Brasília, que têm o poder, né, e o dever. Tem o poder nas mãos, que é de criar novas leis, de alterar as leis já existentes. Então, está na mão deles. Então, a população tem que saber escolher os próximos, escolher bem, né? Os próximos deputados estaduais, os próximos deputados federais e também as 2 vagas no Senado Federal, porque são eles que têm a caneta para poder apresentar projetos, não só para ficar lutando para aumentar o número de policiais nas rondas ostensivas ou nas investigações, isso é primordial também. Só que não adianta nada, sabe muito bem disso, e você do outro lado da tela pode até não ter muito conhecimento nessa questão, mas vai entender. Porque não adianta nada todo o trabalho das polícias militar, civil, vem agora e já existe, só falta mudar a nomenclatura das polícias municipais e da Polícia Federal, prender, investigar, prender, a justiça condenar, mas a lei permanecer a mesma. Aí parece que é uma brincadeira parece não, é uma brincadeira de mau gosto. O policial vai atrás do bandido que matou, que roubou, tudo, se lasca, se suja, em muitos casos até morre, perde a vida para defender a sociedade. O sujeito é preso, aí a lei dá aquele direito de cumprir 2/3 da pena, tem bom comportamento. O bom comportamento eu sempre defendo que é do lado de fora que tem que ter bom comportamento. Não é dentro da cadeia. Na cadeia é todo mundo inocente e santo. Aí a lei dá esse direito da justiça colocar na rua de novo. Como bem disse o Sabiá, e a gente conhece vários casos, onde o preso, o condenado, ficou lá 30 anos, acabou de sair da cadeia, já pôs a cara na rua, já começou a cometer o mesmo crime do qual ele ficou preso por todo esse tempo. Então, tem criminoso que não pode mais viver na sociedade, com a cara na rua. Nunca mais. Tem aqui uns dados, aqui eu estou até vendo aqui no G1, que diz o seguinte: o Brasil registra um feminicídio a cada 5 horas e 25 minutos somente no primeiro semestre de 2026. Isso é lamentável. Nós precisamos de leis que realmente coloquem esses caras atrás das grades
para o resto da vida. Esta é a proposta nossa, esta é a nossa cobrança, principalmente agora que teremos eleições. Precisamos de um Senado forte, de uma Câmara de Deputados forte, que as pessoas pensem, acima de tudo, que foram eleitas pelo povo e trabalham para o povo e para o bem do povo. Essa é a grande realidade. Tocando a bola, que mais, hein, Miguel? Então, eu queria pegar esse gancho aí, principalmente que os nossos novos representantes do Poder Legislativo, principalmente, que é o Congresso Nacional em Brasília, teremos convenções, e já teve convenções aí partidárias, né? E eu quero colocar aqui um ponto para todo mundo observar, e principalmente nessa questão desses candidatos que serão, depois das convenções, pedir voto. Eles vão pedir voto para tentar, aqueles que estão tentar se reeleger, e os que não estão no cargo, tentar serem eleitos. E aí vão defender a segurança. Só que eles têm que ter propostas viáveis e propostas pé no chão. Não adianta vir, que a maioria vem com engodo e vem com a mesma história para inglês ver. É só para ser eleito, mas não tem proposta nenhuma. Só que tem um detalhe, Sabiá. Mesmo que o candidato tenha as propostas, ele tem que divulgar essas propostas para a população tomar conhecimento do que ele quer fazer, caso seja eleito. Um plano de trabalho, pelo menos, né? Isso, a proposta de trabalho. E aí nós vamos começar a perceber quem realmente desses candidatos, pré-candidatos e candidatos, como é que eles vão, ou já estão, divulgando os seus trabalhos e as propostas que querem colocar para funcionar no Congresso. Aí vem, eu sempre coloco isso, porque se ele não tiver uma boa comunicação, ele não consegue passar isso para a população. E para ter uma boa comunicação e passar a sua mensagem, sua proposta, não é só lá no horário gratuito da televisão e do rádio. São os canais, a imprensa também tem a obrigação de divulgar, só que só consegue divulgar a proposta de candidatos se o candidato tiver uma assessoria de comunicação que consiga transmitir isso para os órgãos de imprensa, que, por outro lado, vai levar isso por meio de jornal, internet, todos os meios de comunicação a que a população tenha acesso. Agora, candidato que não tiver uma boa assessoria de comunicação não vai conseguir passar essa mensagem e as propostas da segurança, da saúde, enfim, o planejamento que ele tenha para a população. Ele pode até ter uma boa proposta, mas não vai conseguir passar para o povo, vamos dizer assim, sem uma coordenação adequada de assessoria de imprensa, Sabiá. Tem um aí na região que, se não me engano, é até deputado federal. Ele se acha o Boni, né, meu? Ele se acha o grande campeão de audiência de toda a Câmara Federal, né? Ele não conversa com a imprensa, ele não tem uma assessoria, ele gosta muito do Instagram, né? TikTok, né? Tem uns caras que adoram isso, né? É o tipo do cara que abre a geladeira e já começa a dar entrevista, né? Ele começa a falar como se estivesse dando entrevista para ele próprio. Então, tem uns caras que acham o supra-sumo da comunicação. Eles são nada, velho. Não são nada. Depende, sim. Tem cara que é inteligente, que já montou sua equipe há mais de anos, né? Tem uns que saiu do cargo e continuou. Pegou a equipe que estava com ele, levou e continuou aí na pauleira e continuou. E tem uma meninada aí que sabe muito bem de comunicação, sabe fazer a comunicação, sabe fazer o contato. Isso é muito importante, até para mostrar as suas propostas. E o que mais nós precisamos esse ano é de propostas, principalmente. Não adianta o cara falar para você do outro lado da tela que vai asfaltar a sua rua. Vai nada, não vai fazer nada. Vou mandar emenda. Que emenda nada. É tudo mentira, velho. Vai cuidar de lei para esse país, vai cuidar do melhor, um SUS melhor, uma economia desejável, um mercado flutuante que nós não temos hoje nesse país, porque nós não temos poder de compra, já falamos isso aqui. Então, é muito perigoso, é muito sistemática a coisa, né? Mas eu fico muito preocupado como o povo vai reagir com a próxima eleição e como vai votar, né? Nós precisamos realmente votar certo, votar direito. Eu ainda penso igual você, nós falamos semana passada. Para mim, o voto distrital é a melhor maneira de se colocar quem você confia para a sua região no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal. Essa é a grande sacada. Eu concordo contigo, Sabiá, com relação, eu também defendo isso, o voto distrital, até porque os candidatos que, caso tenha uma eleição com voto distrital, os candidatos são mais ligados àquela localidade específica. E tendo uma ligação mais profunda,
ele vai conhecer ou vai tomar conhecimento dos problemas da sua região, da sua localidade. E também será muito mais fácil para a população cobrá-lo com relação àquelas propostas que o candidato apresenta na campanha e se ele realmente está empenhado e imbuído em realizar e cumprir aquilo que ele apresentou no seu planejamento, no seu plano de trabalho. Agora, quando, da maneira que está, a forma da eleição que a gente presencia hoje, que está em vigor, vem um candidato de presidente prudente aqui na região, em qualquer outra cidade do Alto Tietê, por exemplo, ou no ABC Paulista, ou na Baixada Santista, Litoral Norte, ou no interior, e aí ele promete uma série de coisas, não vai cumprir, e quem votou e o povo da localidade não vai encontrar esse sujeito nunca. Nunca. Porque ele não vai ter compromisso direto com essa população da região aqui do Alto Tietê. Vai mandar, como você falou, manda lá uma emendinha, esse prefeito aí está me enchendo o saco, eu vou mandar uma emendinha aí de 500 mil, de 200 mil. O cara ainda xinga, né, meu? E pronto. Ô, Miguel, é bom a gente falar porque a gente já viveu os dois lados do balcão, então a gente sabe. Essa rapaziada, acho que a gente nasceu ontem, né? No jornalismo, na política, então a gente já viveu do outro lado do balcão. O cara manda emenda, aí tá bom, ó, manda para esse cara parar de me encher o saco. Manda aí os 200, 300 conto, cara. Pô, mas esse cara só me deu 20 votos lá, porra, tá me enchendo o saco por quê? Entendeu? Então, até isso a gente sabe como é os meandros sim. que existe no país. Então, velho, a grande saída desse país hoje é os votos distrital. Se nós não tivermos, cada vez nós vamos afundar mais aí fica nego, um acusando o outro, né? Você ajudou o Paraná, você ajudou o Recife, mas você é do Rio, você é de São Paulo. Cara, é um negócio. Acaba sendo uma babaquice tão grande ver esses caras discutindo. Pior, Miguel, é que eu fico vendo, eu acompanho as sessões do Congresso. Sim, eu também. O deputado, ele leva aquele monte de sulfite, eu sei como é que é esse esquema, que a maioria daquele sulfite está em branco. Aí o cara leva, bate na mesa, que o deputado tal... Pô, ninguém fala só, o projeto que eu tenho hoje para apresentar para vocês, ele diz respeito à juventude, à criança, a isso, aquilo, ou outro. Olha, eu sou do partido tal, da oposição, mas estou aqui com um projeto que fala sobre a saúde. Nós precisamos enxertar. Não, cara, é só a política partidária. A politicagem, né? Porque se torna. Eu gosto de você porque você é vermelho, eu odeio você porque você é do azul. Aí agora, para ficar tudo igual, todo mundo resolveu vestir verde e amarelo. A putaria que esses caras estão fazendo no país. Todo mundo agora está de verde e amarelo. Oposição, situação, direita, centro, extrema. Tá uma festa. Né? Acabou. A primeira. Não, é por causa da Copa do Mundo, eu vou usar verde. Acabou a Copa do Mundo, os caras continuaram. Entendeu? Então, esse é o país, velho. Essa falta empatia, né? E tem um detalhe importante também, sabe? Só para acrescentar com relação ao que você falou, de nós termos essa oportunidade de conhecer os dois lados do balcão, né? A gente sabe que o candidato ou o próprio político, né, chegar para nós e falar, não, porque eu vou fazer isso, tal, vou fazer isso, tal, não sei o quê. A gente vai falar, tá legal, mas a pergunta que é muito difícil do político responder é a seguinte, quando a gente perguntar, muito bom, bacana o seu projeto, mas você vai arrumar dinheiro aonde para colocar isso para funcionar? Como é que você vai arrumar dinheiro para isso? Eu vou... A gente sabe onde que é e se vai conseguir. E se existe verba para essa finalidade. Tem tudo isso. Que a população, infelizmente, acaba não tomando conhecimento de como é que funciona toda... Eu ia falar uma palavra aqui, mas não vou, não. Todo o sistema, fica mais bonito, né? Todo o sistema em Brasília. Mais ou menos, como diria Chico Anísio, captei vossa mensagem, né? Essa putaria. Captou, né? Como é que funciona o negócio, né? Até das emendas, né? Quando manda a emenda, como é que funciona a coisa. Não estou generalizando, né? Não estou generalizando, não é que todos fazem e usam do mesmo modus operandi. Não é isso, não. Mas a grande maioria faz. Vamos pegar um exemplo prático. A CPI do INSS. Pô, foi feito muito. Foi o senador Carlos Viana e o senador, que também é de, se eu não me engano, Carlos Viana é de Minas Gerais.
eu vou lembrar daqui a pouco outro senador, que acho que também é de Minas, que foi o relator que foi acusado aí, que tinha feito... fora do casamento, tinha uma filha, tal, o cara conseguiu, está acabando com 2 deputados aí. Deputado é uma senadora. Só vou pedir uma coisa para você, Sabiá. Não fala do careca do INSS, que ele não gosta que seja chamado de careca do INSS. Tá bom, o cabeludo, careca. Esse é o nome dele. O cabeludo, né? É interessante, né? Os caras rejeitaram a CPI, certo? Foi rejeitado. Rejeita, tal, tem irmão, filho, parente, primo, tio, tá todo mundo lá. Rejeitado. Quando foi agora, a Polícia Federal indiciou 50 pessoas daquele processo que era da CPI. Ou seja, falta vontade, velho. Falta respeito com a população. Coloquei isso como um pequeno exemplo para falar que os caras de Brasília não praticaram uma política social em prol da população, mas sim uma politicagem, como você colocou muito bem. Vamos lá. E só para encerrar essa parte, Sabiá, o problema é que se você, nesse contexto todo, você puxa uma pena, vem uma galinha inteira. Ou até um galinheiro. Agora está vindo galinheiro, hein? Está vindo muita galinha, viu? Vem galinha de tudo que é lugar aí, viu? E de todas as correntes políticas possíveis e imagináveis. Essa é a grande sacada. Bom, vamos lá então, tocando essa bola no seu cornetando.com para você. Que é o rádio na sua tela, hein? Que é o rádio na sua tela. Rádio na sua tela. E a gente também está lá no Instagram e pede para você, como é que o povo gosta de falar, né? Curtir, compartilhar. A gente tem que falar isso aí, né? E lá no YouTube nós temos o canal, o cornetando.com. Então, assina lá no sininho lá. É assim mesmo, produção? Como é que fala aí? A questão lá tem que... Isso, seguir no Instagram, ativar o sininho, se inscrever para receber as notificações de edições novas quando elas já estiverem disponíveis, né? Tanto no portal de notícias da Tribuna de Suzano, quanto na rede Digital News e no canal do YouTube, principalmente. Essa voz que você ouviu ao fundo é do nosso produtor-diretor Miguel Arcanjo Direito, Miguelzinho, amigo do Paulão. Vamos lá, então, falando... O maquiador do Sabiá. Tem outro assunto aí que é da empatia, né? Que nós estávamos off, né, meu? Isso é um assunto legal. Como que é? Então, teve uma questão aí com relação à empatia, que a gente pode dar muito exemplo aí, Sabiá. É de um acidente de trânsito que ocorreu lá em Santa Catarina. Você acompanhou muito bem todos esses detalhes. Onde uma pessoa colidiu o carro num outro da frente. E o que geralmente acontece com frequência, sai até morte numa dessa, porque o motorista vai, agride o outro, xinga, vão a vias de fato e depois podem ocorrer aí crime, até de homicídio, todo mundo perde a razão, enfim. Aí teve um fato completamente diferente de todos que eu já vi na minha vida. Foi muito interessante. Se a cena... Se a gente tiver, a gente vai soltar, se o Miguelzinho conseguir colocar lá, a gente vai soltar. É muito interessante, porque o cara que bateu saiu todo nervoso do carro, você via que o cara estava... E o cara que foi a vítima desceu, e o cara era um armário, hein? Não era o dono praticamente do cara que bateu. O cara não era um peso mosca, não, velho. O cara era... Não, peso pesado. Aí, o cara desceu, conversou, daqui a pouco ele estava abraçando o cara, e o cara chorando copiosamente, ou seja, apenas conversava em off. Você não sabe a vida do cara, velho. Você não sabe como que está a situação financeira, afetiva, emocional, tudo do cara, entendeu? Aquele acidente pode ter sido ocorrido devido aos problemas que o cara tem no dia a dia, na vida dele. Você não sabe que o cara, de onde ele vinha, com a cabeça onde. Então, eu quero tirar o chapéu para o cara que foi a vítima, mas foi de uma sutileza, foi de uma empatia, foi de uma sabe, assim... Uma sapiência fora do... O cara foi sábio, a palavra é essa, o cara foi sábio. O cara foi um belo de um cidadão brasileiro que hoje faz falta, que nós não temos. Exemplo, né? Hoje todo mundo quer ter razão e não quer ter direitos. Exemplo de autocontrole. Quer ter razão, quer ter direitos, mas não quer ter obrigação. Não quer os deveres. Deveres põe na gaveta. Acostumaram muito mal, muitas correntes desse país, entendeu? Então o cara, não... Tem obrigação de fazer isso por mim, tem isso. Mas o cara, ele não faz nada, velho. E dentro dessa nossa sociedade, que hoje a gente costuma dizer que daqui a pouco vem os caras do meio ambiente me processar. Mata um zoológico
para poder viver, entendeu? Aí o cara, sem nada, né? Vou te dar um exemplo. Na hora que você chega, você vai no mercado, você vai passar no caixa e você fala assim, bom dia. A mulher do caixa nem olha na tua cara, velho. Já. Entendeu? Eu fico quieto. E ela Não. não passa a mercadoria, ela joga a mercadoria, né? É diferente. Você sabe o estado de espírito daquela mulher quando ela saiu de casa hoje, 5 horas da manhã para trabalhar, como que ela está, o que ela precisa. Antigamente, as próprias empresas tinham esse trabalho amigavelmente, um companheiro falando com o outro. Chegava no ouvido do chefe, o João não está legal, hein? Vamos deixar ele na máquina 2 hoje. Porra, brigou com a mulher, velho. Tá com a dívida, não conseguiu cobrir o banco, o salário que cairá. O banco engole tudo. O que o cara fazia? Pá, rapidamente, o João, cheguei, estou precisando de você me ajudar hoje aqui, ó. Que eu tenho aqui uns arquivos, não estou conseguindo, me ajuda aqui, ó. E a máquina? Não, deixa o Pedro na máquina lá, que ele se vira lá. Quer dizer, tinha essa empatia, tinha essa vontade de. Hoje, velho, hoje é cada um para si, cada um. Não olha para o lado. Não olha para o lado. A produção informando aí que está chegando. No número, né? Então, é isso, eu fico imaginando, porque hoje em dia ninguém tem mais, sabe, mais saco para ninguém, tudo é na porrada, tudo sabe? E a vida foi me ensinando aos longos. Tudo na ignorância, né? Aos longos anos dessa vida aí que Deus me dá, eu fui aprendendo muito, não cheguei aos 60 anos de graça. Apesar que eu, particularmente, você me conhece muito bem, eu adoro os chineses, que eles inventaram a pólvora e o ferro. O meu Chicão é um grande amigo que eu tenho, né? Então, conheço, Chicão, conheço. Você conhece o Chicão, né? Então, eu estou dizendo isso. E a empatia... muito tempo comigo, inclusive. Então, gente, deixa eu estourar o tempo, só uns 2 minutos aí. É rapidinho essa história que eu vou contar aqui, sobre empatia. Certa vez, 2 amigos que rodavam o jornal, eu ouvi dizer essa história. Entendeu? Eu também. Eu ouvi dizer essa história. A pessoa contou para nós dois juntos. Acho que nós rodava o jornal lá na Vanucci, na Lapa. Na Lapa, exatamente. Tinha o Mocotó e outro senhor, que eu esqueço o nome dele, que trabalhava com o Mocotó. E eles, certa vez, foram num restaurante chamado Sujinho, que é lá na Consolação. Sim. Eu ouvi falar, que é lá na Consolação. Matias Aires com a Consolação. Isso, eu ouvi falar. Então, eu ouvi falar. Já ouvi falar muito desse Sujinho. Aí, um desses amigos gostava de tomar uma vodka com a casquinha de limão, colocava no cofre. E era 2, 3, 4, e mais umas 5 Serra Malte, 5 original, tal, e assim vai. E um dia tinha o glorioso Frota, Alexandre Frota, com as suas feiticeiras, tiazinha, e tinha mais uma lá que era do palco do Frota, eu não lembro. E um desses meninos ficou nervoso, falou pro cara, falou assim, pô, o que é aquele cara que tá me encarando? Não tô gostando desse cara me encarar, não. Se eu levantar daqui, não vai prestar. Eu olhei, o cara olhou pro outro assim e falou assim, não vai prestar mesmo. Eu lembro que ele contou isso mesmo. Olha o tamanho do cara. E esse cara é o Alexandre de Frota, olha o tamanho do cara. Quando levantou, né? Pode ser o Golias, pode ser quem for que eu encaro, não sei o quê. Aí o Frota levanta da mesa, chega até perto desses 2 rapazes. 2 rapazes. 2 rapazes. Perto desses 2 rapazes e diz o seguinte: e aí, meus camaradas, como vocês estão? Tudo bem? São Paulo é lindo a qualquer hora da noite, né, meu? Já são 2 horas da manhã e São Paulo está lindo. Valeu aí, rapaziada. E foi embora. Quer dizer, a tal da empatia. Empatia. Você consegue transmitir sem brigar, sem discutir, e foi assim. Numa boa, empatia, que é a empatia emocional. A empatia foi, pelo que a pessoa contou para a gente, foi bacana, né? Evitou muita confusão ali, porque não sei não, né? Coitado. Agora eu vou contar a história desses 2 caras também de empatia com Ari Toledo. Essa também é legal. Sim. Você ouviu falar? Conta na próxima? Sabe que é um negócio interessante? Vou dar uma sugestão, porque esse camarada que sempre circulava aí para São Paulo, e contava as histórias, a gente podia lembrar de algumas das histórias que... Não, vamos lembrar, vamos contar. Faz parte do show. Aqui. Faz parte do show. Bom, essa do Ari Toledo, eu gostei quando ele contou lá. Essa do Ari Toledo foi legal. Foi muito boa. Falecido já, Ari Toledo. Disse que ele gritava, vamos comprar aí, porra, vamos comprar só 10 contos. Ajuda ele, pô. Tem a história do irmão do Aguinaldo Raiol. Sim, também. Mas tudo bem, faz parte do show. Faz parte do show. Antes de ir embora, que os caras estão cobrando nós aqui, olha... Eu queria só que você fizesse um comentário aí com relação à final da Copa do Mundo, né? Deu Espanha.
Eu sei que você torceu para a Argentina. Perder, sem dúvida. Queria que fosse goleada, mas os juízes eram banana. Anulou o gol da Espanha porque o cara tomou pisão no pé esquerdo e o cara pulou com a mão no pé direito. Olha onde nós chegamos, bicho. A arbitragem da Copa esse ano. Venceu a melhor seleção durante todos esses 8 jogos que ela teve pela frente. Sem dúvida, a Espanha foi bem melhor. A Espanha sobrou em campo. A Espanha tem um grande médio volante, tem um zagueiro, um garoto de 19 anos que foi escolhido como o melhor da Copa. Jogou muito. Agora, eu fiquei muito triste com o futebol medonho da Argentina, covarde, violento. Aquele Paredes, cara, não jogava aqui no meu time, no Rafa Futebol Clube Suzano, velho. Entendeu? Não jogava. Não, puta monte, só bateu. Ele bateu e foi covarde no final do jogo. Deu um soco lá no jogador da Espanha. Entendeu? Então, coisa feia. Manchou. Outra, quando a equipe da Espanha foi receber o Careca de campeão do mundo, eles viraram as costas. Esse cara de costa, pô. Que atitude mais horrorosa. A sociedade não existe mais espaço para isso, cara. Não. Entendeu? Dramaticamente, são racistas? São. Não adianta esconder. São. A gente que é brasileiro sabe disso, cara. Os caras estavam queimando bandeira do Brasil no domingo antes do jogo, velho. Então, bem feito para a Argentina, parabéns para a Espanha. Gostei, está em boas mãos o Caneco. O melhor futebol apresentado nos últimos anos, sem dúvida alguma, é da Espanha e da França, que deve aí prolongar por um bom tempo, já que o Brasil, esta zona, seja na política ou no futebol, é a mesma coisa. Nada vai para frente. Já cantei a bola e vou dizer outra vez. Esse treinador não tem como continuar no comando o Ancelotti não tem como ser treinador do Brasil. Não dá. Ele é treinador de clube. Ele é treinador, sabe muito, faz as panelas dele, mas seleção não é, cara. Seleção não adianta você proteger um e deixar o resto lá. Não vai dar, cara. Porque ali ninguém ganha menos do que 500 conto. Então o cara tá se lixando se o treinador vai pôr, não vai pôr, se vai, não vai estar. Como disse o Rafinha, ele queria estar nas férias, entendeu? O Vinícius Júnior, ele é protótipo de craque, ele ainda não é craque. Ele sabe muito bem passar em cima da bola, faz algum grande esforço. Sim. É um cara que não teve responsabilidade. Na hora do pênalti, não pegou a bola, pôs debaixo do braço, falou, eu bato, irmão. Depois eu me acerto com o treinador lá no vestiário. Isso. Tem tudo isso. Não tem postura de líder, né? Não tem. Não, na realidade, a gente não tem um líder em campo. Não tem. A gente não tem uma referência. No último campeonato mundial que nós ganhamos em 2002, você tinha Ronaldo Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, o Rivaldo, acho que o Kaká também estava, você tinha Roberto Carlos, você tinha Cafu, olha aí. Eu falei 8 caras. Hoje, você não sabe ninguém, a gente não tem referência, a gente não tem um líder. A bola é minha, é o seguinte, toque em mim que eu vou. Não temos, cara. Não tem. O cara que decide. E outra coisa, você tem que saber o seguinte: quando você tem um craque no time, um craque, os outros 10 jogam por ele, velho. O cara é o craque, o pensador. Foi o que a Argentina fez com o Messi. Só que na última partida não fizeram isso. Só quiseram dar porrada. Por isso perderam a Copa. Aí o resultado perderam. Mas tá certo, então, Sabiá. Na próxima edição, a gente volta com mais histórias lá. Eu preciso lembrar, você acredita que eu não lembro o nome do cara que contava as histórias pra gente? Mas eu vou lembrar essa semana aí. Tô tentando lembrar, que era 2 caras que... Era 2, Não era sempre eles jornalista também, entendeu? Também. Mas eu vou lembrar, pelo menos o nome de um. As histórias que a gente vê contar nos bastidores é boa. A gente vai passar para você do outro lado da tela. E só rapidamente, lembrando que sábado tem um monte aí de convenção, é isso que você estava falando? Sábado tem a do PL, no domingo tem a do PSD, dia 26, a do PSD. E vai ser em São Paulo, com o Caiado. A PSD é do Kassab e do Caiado. Kassab, de vice, Caiado. Do sábado. E no sábado é o Flávio Bolsonaro. É nacional? Nacional, vai ser em São Paulo, a convenção nacional. Parece que o Milei vem aí, né? O Javier Milei, argentino, né? Confirmou presença na convenção do PL. E tá aí. Bicho. Nessa política agora, a gente está indo embora, quero dizer que precisa segurar a boca de alguns candidatos. 2 são eles, o Lula e o Flávio Bolsonaro, que eles gostam de falar, eles devem ter uma plantação de abobrinha no fundo de casa, que eles soltam, né? A do Lula é inteligente, ele já faz isso porque é lembrado nos 4 cantos.
E o Flávio, ele tem história, né? Ele tem DNA para isso, né? Lembra dos puxadinhos? Lembra do puxadinho? Tem DNA. Lembro. Então, precisa tomar muito cuidado. E você, do outro lado da tela, eu e o Miguel, essa semana, nós ficamos trocando ideia sobre a lei, né, eleitoral na área de comunicação. Tomar cuidado, nós estamos avisando. Depois não vou falar que nós não avisamos, hein? O bicho vai pegar. Tá certo, Sabiá. Já aproveito aqui e me despeço de você do outro lado da tela. E na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Isso aí, grande Miguel Leite. A todos vocês, o nosso muito obrigado. E até a próxima semana em mais uma edição do nosso Cornetando.com, que tem a apresentação dele, direto da cidade de Ferraz. Você perguntou para mim de onde é essa imagem. Eu estou falando aqui, como diria Reale Júnior, um dos maiores jornalistas desse país, que viveu por anos na França. É uma imagem da Maison de la Radio, às margens do Sena, em Paris. E assim eu me despeço mais, Cornetando.com para você, do outro lado da tela. E o vinho é nacional, logicamente é o francês. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Lembrando que a produção em direção dele, nosso Miguel Arcanjo Leite, nosso querido Miguelzinho, mais São Paulino do que nunca. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Vou voltar a sofrer. Comece o campeonato, recomeça o Campeonato Brasileiro. O Santos venceu pela Sul-Americana. Parecia o Santos e Pelé, 4-0. Tem gente fazendo samba na Paulista até hoje, que ninguém esperava essa vitória do Santos por 4-0. Nem o Santista. E o corintiano volta a sofrer, que o Corinthians já está em campo aí contra uma série de times e toma sofrimento mais uma vez, tá certo? A todos vocês, o nosso muito obrigado e até a semana em mais um Cornetando.com para você com Miguel Leite e Valdir Sabiá. Valeu, gente. Até lá. Obrigado. Até lá. Pronto. Cornetando.com. A rádio na sua tela. Jornalismo sério e com responsabilidade, feito por profissionais experientes e com credibilidade nacional. Onde os temas são abordados de forma descontraída, mas com objetividade e discernimento de quem conhece o dia a dia da população.